Vamos ver um pouquinho aqui da metodologia, tá certo? A metodologia, quais são os cuidados que vocês devem ter na metodologia? Olha só, a metodologia é o terceiro capítulo, né? O primeiro é a introdução, o segundo, referencial teórico, o terceiro, metodologia, quarto, considerações finais. Então, no terceiro capítulo da metodologia, a metodologia ela aparece em três partes na monografia de vocês. Ela aparece na introdução, ela aparece no resumo e ela aparece em um capítulo específico só para a metodologia. Como a metodologia tem um capítulo específico para ela na monografia, então não vai aparecer tem explicações na parte da introdução e na parte do resumo não. Na parte da introdução e do resumo ela aparece de forma bem breve. Por exemplo, no resumo, ela só precisa aqui, ó, a metodologia aqui no resumo, ela só precisa dizer que é uma pesquisa descritiva bibliográfica, só isso, uma pesquisa descritiva com procedimentos bibliográficos. Não precisa colocar mais do que isso no resumo. Na introdução aqui, já na introdução ela aparece maior um pouquinho. Na introdução ela já aparece dizendo completa. Ela tem que dizer a finalidade, os objetivos, a abordagem, o método e o procedimento. Isso aqui tudo aparece na introdução, sendo que já está feito aqui. Esse textozinho aqui vocês já podem colocar desse jeito na introdução. Na introdução, na hora que aparecer o local de colocar a metodologia, vocês vão seguir aqueles passos que eu dei a vocês, todos os itens que tem que ter na introdução. Então, na hora que tiver o item de colocar a metodologia, vocês colocam essa parte aqui desse mesmo jeito, tá certo? Que já compreende tudo que tem que ter sobre a metodologia na introdução. E na metodologia do resumo, que ela aparece no resumo, também já coloquei lá, que é uma pesquisa descritiva com procedimentos bibliográficos, então também já aparece. Então a parte da metodologia que aparece na introdução e no resumo é só essa curtinha que eu expliquei a vocês. Agora a parte da metodologia que vai para a monografia, que é o item 3, que é um capítulo completo, aí ela aparece de forma bem mais longa, não é isso? Ela vai aparecer o tema, ela vai aparecer teóricos citados, o nome teórico e ano, ela vai aparecer citações sobre pesquisas descritivas e comentários sobre as citações, vai aparecer citações sobre pesquisas bibliográficas e comentários, né? Vai aparecer como foi o primeiro momento de coleta de dados de vocês, tudo que vocês fizeram, como vocês coletaram esses dados, como vocês coletaram o segundo momento, porque vocês não coletaram só uma vez, com certeza vocês coletaram uma outra forma, outra vez. Vai coletar citações sobre fichamento, o que é fichamento, né? Vai ter citações, vai comentar, e vai comentar citações também sobre abordagem qualitativa. Então, na parte específica da metodologia, como tem um capítulo, precisa comentar tudo isso, precisa explicar o que são esses tipos de pesquisa, tem que ter citações, então tudo isso aqui tem que ser na parte do capítulo, então fica mais ou menos assim. Lembrando que na parte da introdução a metodologia não coloca citação de nada, só coloca essa parte aqui, e na parte do resumo só diz que ela é uma pesquisa descritiva com procedimentos bibliográficos, só isso. Agora na parte do capítulo da metodologia é que entra toda essa parte aqui, ó. Aqui eu dividi em duas partes do slide. Tem que ter cuidado aqui que é uma 2 páginas, né? A fonte tem que ser toda para todo o trabalho, o espaçamento 1,5 do parágrafo, centímetro, 1,25, e o meio aqui para entre linhas, 1,25. Então, olha aqui, você vai começar com um artigo que defina o seu assunto, né? Se for as brincadeiras na educação infantil, se for a avaliação da aprendizagem, que é o que define o trabalho de vocês. Então, aqui, coloca aqui o seu tema, se for avaliação, é a avaliação da aprendizagem, né? Coloca aqui o tema que define o tema de vocês, o que vai para a capa do trabalho de vocês. Então, aqui é o que vai para a capa do trabalho de monografia de vocês. Então, se for a ludicidade na educação infantil, aí começa a ludicidade na educação infantil e tira essas letras aqui. Se for os brinquedos, né? Se for as metodologias, o que for, tira e deixa só o artigo que você vai usar. Então, se for a avaliação na educação infantil, você coloca aqui a avaliação na educação infantil, coloca aqui seu tema. Aí diz que é um tema atual e de interesse de vários teóricos, conforme apontou a pesquisa. Aí você diz o nome dos teóricos. Coloca o nome dos teóricos, não esquece de colocar o ano de publicação. Coloca o nome teórico que tem que ter o ano. Né? Você não vai citar, você não vai fazer citação aqui, por isso que não precisa colocar página de livro. Aqui você vai só citar os nomes dos teóricos que você pesquisou e que vão estar lá na sua referência bibliográfica. Os nomes dos teóricos que estarão lá na sua referência bibliográfica, eles vão aparecer aqui. Os teóricos que estão lá e o ano ele deve aparecer aqui. Por isso, trata-se de uma pesquisa descritiva que é você vai mudar aqui o nome do teórico, né? E colocar o ano e a página aqui e colocar uma citação sobre a pesquisa. Se sua citação for direta curta, você coloca a página. Se for direta longa, coloca a página também. Agora, se for indireta, precisa só o teórico e o ano, não é isso? Aí coloca uma citação sobre a pesquisa aqui, ó, descritiva e comenta.
coloca e comenta. Aí vai para o outro parágrafo. Para a coleta de dados referente ao tema em estudo, realizou-se procedimentos bibliográficos com busca no Google Acadêmico no período de... Você coloca o período da sua pesquisa que você fez aqui. Você pesquisou artigo científico 2018 a 2020, 2014 a 2020. O período que você pesquisou, os 5 últimos anos é melhor, né? Que é um período mais novo. Aí você coloca o ano aqui. E se você não pesquisou por ano, se você pesquisou por artigos relevantes, você muda. Você coloca com busca no Google Acadêmico, aí tira aqui no período de. Tira isso e coloca com busca no Google Acadêmico através de artigos relevantes. Você muda. Aqui só é modelo. A partir das seguintes palavras-chave. Aí você coloca as palavras-chave, que são aquelas palavras principais que vão estar lá no resumo do seu artigo, lá no resumo da sua monografia. No resumo da sua monografia tem palavras-chave. Você precisa colocar aqui que foram essas palavras que você usou no Google Acadêmico para você fazer a pesquisa, né? Aí você coloca uma citação sobre o que é pesquisa bibliográfica e você comenta. Não deixa só a citação solta. Faz um comentário antes e um comentário depois, né? Você faz a argumentação. Aí você vai para outro parágrafo. No primeiro momento de busca foram encontrados, aí você diz a quantidade de artigos que vocês encontraram, que eu pedi que vocês fossem fazendo anotações sobre a quantidade de artigos que você fosse procurando, né? Coloca a quantidade de artigos, 3.240, 246, 5.000, a quantidade de artigos que vocês encontraram, né? E livros, se encontraram livro, coloca 3, 4, 5, e se não, tira essa parte aqui, só se encontraram, né? Não vão inventar. Considerando o número de artigos encontrados, fez-se uma nova busca, utilizando as seguintes palavras-chave. Se você encontrou 3.500 artigos, você achou muito, e você ou encontrou pouco, ou você quer as outras palavras, e você procurou outra busca, você coloca aqui outras palavras que você colocou e quantos artigos você encontrou. Aí vai para o outro parágrafo. No segundo momento, foram encontrados tantos artigos, quantos artigos você encontrou nesse momento, né? E para selecionar os artigos a serem utilizados na pesquisa e na análise dos dados, realizou-se uma leitura da introdução e dos resumos dos mesmos. Aqui está em vermelho, porque se você não leu a introdução, você não vai colocar. Se você não leu o resumo, você não vai colocar. Você vai dizer aqui que você leu. Pode dizer assim, utilizados na pesquisa e na análise dos dados. Realizou-se uma leitura dos temas, realizou sua leitura somente das considerações finais, você vai ver aqui que você leu, ou realizou uma leitura na íntegra dos artigos, ou então a partir de foram encontrados 300 artigos e você fez a leitura de 2 na íntegra, você vai dizer aqui o que você fez, gente, aqui é um modelo, mas você vai explicar o que você fez, aí continua o que tem que ter na metodologia. Aqui tem que ser um e-mail, que é o parágrafo, né? Isso aqui, ó, 1,25, certo? Que é o parágrafo da primeira linha de todos. Considerando a importância do fichamento de citações para a construção dos capítulos, fez necessária a elaboração de fichamentos, contando cada capítulo, tira essa aqui está errado, cada capítulo e subcapítulo. Aí você coloca a quantidade de citações que você colocou lá no capítulo, você não fez o fichamento? Quantas citações você colocou naquele fichamento? Coloca as citações, a quantidade de citações que você colocou no fichamento para o capítulo e a quantidade de citações que você colocou no fichamento para o subcapítulo. A quantidade que você pesquisou, que você mandou para mim, aquele fichamento, não é que você vai usar, é a quantidade de citações que você coletou, tá certo? Não é a quantidade de citações que está dentro da monografia de vocês, não. É a quantidade de citações que vocês coletaram e que colocaram no fichamento, tá certo? Aí vai para aqui, para outro aqui, ó. Para outro parágrafo. A análise dos dados teve uma abordagem qualitativa considerando as ideias dos teóricos sobre. Aí coloca o seu tema aqui, né? Tudo pesquisado a partir das ideias do seu tema. E buscando responder à hipótese levantada durante as discussões realizadas no referencial teórico, assim como atingir os objetivos propostos a partir dos dados coletados. Esse todo de preto aqui você pode usar, pode aproveitar. Se quiser trocar por palavra sinônima, também é bom para não ficar tudo igual, né? Mas pode aproveitar também, caso você queira. Aí você continua, bota o nome do autor, muda, não tem que ser esse, né? Não tem que ser. Para fulano de tal, bota o ano e bota a página e coloca uma citação sobre abordagem qualitativa. Bom, toda citação que você colocar vai argumentar, viu? Vai comentar. Toda citação deve ser comentada. Se aqui for uma citação direta, curta ou longa, tem página. Se for indireta, não tem a página, né? Percebe-se nas palavras do autor a importância da análise qualitativa na interpretação dos dados de uma pesquisa descritiva e bibliográfica. Assim fazendo, foi possível alcançar os objetivos propostos na pesquisa e responder à situação problema, confirmando ou negando. Você vai tirar confirmando ou negando, vai botar só se confirmou ou se negou, viu? A hipótese de quê? Aí coloca aqui a sua hipótese, se ela foi confirmada ou não, e diz qual foi e por que ela foi confirmada. Desse modo, a estrutura de trabalho contempla a concretização desse caminho metodológico, estando o desenvolvimento do trabalho delimitado em 4 capítulos. O trabalho de vocês tem introdução, que é o capítulo 1, referencial teórico, capítulo 2, metodologia, capítulo 3 e considerações finais, capítulo 4. As referências não é um capítulo, referência bibliográfica não é capítulo. Então, o trabalho tem esses 4 capítulos. Na metodologia, só precisa colocar assim.
Agora, vocês viram que lá na introdução, quando vocês colocam no final, na introdução também termina com os capítulos, não é isso? Mas vocês viram que na introdução termina explicando o que tem em cada um dos capítulos. Vocês colocam o capítulo 1, explicam o que tem nele, colocam o referencial teórico, diz qual é o capítulo, qual é o subcapítulo, o que é que tem, não é isso? Na introdução, viu? Agora, aqui na metodologia, só precisa citar dessa forma. Tá bom? Então, sigam esses passos para a construção da metodologia nesse formato aqui, nessa sequência. Então, assista o vídeo várias vezes e veja a sequência. Depois, quando termina de escrever, de construir a metodologia, você vai pegar essa sequência e vai ver se o seu trabalho está nessa sequência. Porque se não estiver, você é prejudicada na avaliação, entendeu? Então, faça tudo conforme a explicação, tá bom? Então, bom trabalho para vocês.